não há pecado, não há perdão, né? Então a gente precisa estar muito atento, e por isso que Ananias e Safira, eles muito provavelmente tiveram esse juízo muito forte sobre a vida deles, primeiro, para dar exemplo, e segundo, porque eles provavelmente tinham tido realmente uma conversão genuína. Eles tinham realmente tido um toque talvez maravilhoso do Espírito Santo sobre a vida deles, e eles permitiram que Satanás entrasse e corrompesse a vida deles com o engano e com a mentira, e através disso eles fizeram todo esse conchavo, entraram num acordo sobre essa questão dessa oferta e foram mortos. Literalmente, o pecado gera morte. Então, a gente olha para essa passagem e só pensa na morte física, né, de Ananias e Safira, mas o que a gente precisa pensar principalmente é na morte espiritual que isso causa quando nós entramos no engano, quando nós entramos na mentira. Então, quando Jesus voltar, como é que eu vou ser encontrado? No engano, na mentira, cheio do diabo e de tudo que é dele, ou eu vou ser encontrado cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e realmente abrindo a minha boca para falar a verdade de Deus, a verdade de tudo que está dentro de mim. Então, o que tem saído de dentro de você? Do que o teu coração tá cheio, né? Então é dessa morte que a gente precisa ter mais medo. Ali houve uma morte física para exemplo, para exemplificar o que o juízo de Deus faz com a vida do homem. Mas não quer dizer que em todos os casos nós vamos ter uma morte instantânea. E a gente não vê gente morrendo o tempo inteiro, não é isso? Você já imaginou se todo mundo que mentisse no Novo Testamento ou nos nossos dias caísse mortinho da Silva, nós iríamos ver muitas pessoas morrerem diariamente, né? Por conta da mentira, por causa do engano. Então, na verdade, isso não é algo corriqueiro, porque não é exatamente assim que Deus trata com as nossas vidas, mas Ele trata com a questão do arrependimento. O Espírito Santo está ali o tempo inteiro nos movendo a nos arrependermos, ok? Mas eles ali realmente levantaram a blasfêmia contra o Espírito Santo, e por isso veio a morte para eles, porque eles foram totalmente contrários a tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento da história. O poder de Deus, queridos, era manifesto de forma poderosa na primeira igreja. A gente não tem nem noção, talvez, do que era essa manifestação do Espírito Santo ali para aqueles irmãos, e nas conversões, e o poder que Deus liberava com a palavra, com o testemunho que eles contavam de Jesus, da ressurreição. Era algo grandioso. Cada vez que alguém abria a boca para falar de Jesus, eram muitas vidas que eram salvas naquele momento. Então, Safira, vamos falar só dela aqui, porque é dessa mulher que a gente veio falar hoje. Ela traz esse exemplo de alguém que viveu com intensidade tudo aquilo que Deus tem para ela, e simplesmente ela deixou, junto com seu esposo, que Satanás enchesse o seu coração de mentira e de engano, indo contrariamente a tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dela e na vida do seu esposo até aquele momento. Eles não precisavam fazer essa oferta. Eles não precisavam ter mentido sobre o valor da oferta. Deus não está preocupado com essas questões, mas Deus está realmente preocupado com a motivação do nosso coração a respeito da igreja, a respeito dos nossos irmãos, a respeito daquilo que Deus nos chama a fazer, porque Barnabé provavelmente recebeu uma palavra no seu espírito de vender a sua propriedade para ajudar os irmãos naquele momento. E talvez Ananias e Safira não fizeram isso baseados em uma palavra dada por Deus, mas em querer ser reconhecidos, né? Pela multidão, pela igreja, querer ser bem visto ali na sociedade daquele momento. E esse é o grande perigo, né? O Marcos Lucado falou bastante sobre isso. Esse é o grande perigo das nossas vidas, querer ser aplaudido diante das pessoas, querer ser reconhecido como alguém generoso, como alguém bondoso, como alguém cheio de fé, como alguém que tem uma vida
de maior devoção com Deus do que o outro, querer ser mais visto como o grande espiritual da história, né? Então tudo isso vai trazer grandes prejuízos para a nossa vida se a gente não olhar para dentro de nós e ver realmente qual é a nossa motivação em tudo aquilo que a gente faz. Então é muito perigoso a gente entrar no exemplo de Safira e de Ananias, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Amém, meninas? Vou abrir aí, se vocês querem falar alguma coisa sobre tudo isso que eu falei. E a gente, então, pode falar, Aninha. Eu queria saber assim, se quando você, a blasfêmia, né? É só entre você, ou assim, vamos supor, uma pessoa fala que o Espírito Santo mandou fazer alguma coisa, né? Aí a outra pessoa fala, eu não acredito em você. Isso é blasfemar também? Ou não? Muito provavelmente não, Aninha, porque entra exatamente nessa questão que eu te falei. A pessoa que diz que não acredita naquilo que o Espírito Santo está mandando fazer, ela muito provavelmente fala que não acredita porque ela nunca foi tocada pelo Espírito Santo. Entende? Então ela realmente vai dizer que não acredita porque é algo que ela nunca teve uma experiência, né? É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. A pessoa só vai poder blasfemar contra o Espírito Santo quando ela realmente teve experiências com o Espírito Santo. Aí entra a blasfêmia. Porque se a pessoa ela nunca teve experiência, se ela nunca foi tocada, se ela nunca sentiu a presença do Espírito Santo dentro dela, é impossível que alguém, às vezes, muitas vezes, diga que acredita realmente em algo, ok? Então o Espírito Santo precisa manifestar na minha vida interiormente para que realmente eu creia. Esse é o problema da emoção na vida de muitas pessoas. Eu fico bastante apreensiva quando as pessoas elas tomam Seria individual. Oi? Seria algo individual, pessoal. Sempre. A gente precisa entender que a operação do Espírito Santo na vida do cristão, ela é individual. Então, o mesmo toque que eu tenho do Espírito Santo pode não ser o toque que você tem na sua vida, mas ainda assim nós somos tocados pelo Espírito Santo. E aí está a diferença na blasfêmia. Se você teve experiências com Deus do novo nascimento, de receber uma palavra, de receber um toque especial, de ter visto a manifestação de Deus na sua vida literalmente, e você abrir a sua boca para dizer que não acredita, aí entra a blasfêmia do Espírito Santo. É você dizer algo realmente contra aquilo que você sentiu, viu pessoalmente. Então não diz respeito com o outro. Se o outro te contar uma história, se o outro te falar alguma coisa que você nunca teve uma manifestação como aquela, não quer dizer que você precise acreditar naquilo. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo em dizer que aquilo não é real. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, talvez seja isso também que você tenha perguntado, Aninha, me veio aqui a memória agora. Por exemplo, a gente vê alguém sendo tocado pelo Espírito Santo e tendo um certo tipo de reação, né? De manifestação. Então nós devemos ter muito cuidado ao dizer que aquilo é ou não do Espírito Santo, ok? Porque na verdade eu não posso dizer se é ou se não é baseado no meu entendimento pessoal ou nas minhas experiências pessoais, porque eu posso estar pecando sim, não no sentido de blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Mas eu estou julgando o meu irmão que está tendo uma manifestação, um toque do Espírito Santo diferente do meu. Então eu não posso ver a experiência do outro como uma experiência minha, ou eu não posso querer que os outros tenham o mesmo tipo de experiências que eu tenho com o Espírito Santo. Isso também não é muito legal. Isso pode cair em erro aí. Não quer dizer que eu vou entrar na blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia tem a ver com a minha boca confessar, falar contra algo que eu já tive como experiência, ok? Então sempre levem isso para o lado pessoal. Sou eu que vou abrir a minha boca e vou falar contra
a ação do Espírito Santo que eu já tive na minha vida, ou que eu já vi o Espírito Santo realmente se manifestar, ok? Então tem a ver com isso. Entendeu, Aninha? Eu quero perguntar mais alguma coisa em cima? Não, assim, mesmo que a pessoa já teve experiência com o Espírito Santo, só que a pessoa chegou nessa pessoa e falou que o Espírito Santo pediu para fazer isso, isso e isso. A pessoa não viu. A outra que chegou nela e falou. Essa outra pessoa já teve experiência com o Espírito Santo. E ela falou assim, eu não acredito. Eu não vou falar que tem a ver com blasfêmia, porque na verdade dizer eu não acredito, né, no que você está mandando eu fazer, não vai nisso que eu estou falando. Não é tão sério, né, dizer que não acredita no Espírito Santo ou na ação dele. Eu não estou conseguindo entender porque a história não está bem contada aí, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Se desse pra gente exemplificar isso, talvez a gente conseguiria entender melhor se isso entra na blasfêmia ou não. Mas assim, pelo que você tá falando por cima aí pra mim, tem a ver mais com incredulidade mesmo, falta de fé, do que blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Então, é diferente de você dizer eu não acredito na ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não existe, não é o Espírito Santo que está se movendo na vida daquela pessoa. Então, é esse tipo de atitude que aquele que já teve experiências com o Espírito Santo jamais pode abrir a sua boca para falar se ele já foi tocado pelo Espírito Santo, se ele sabe o que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Ou ele dizer dele mesmo, né? Que não crê mais. Imagina, o Espírito Santo não é ninguém, ou o Espírito Santo não age na vida de ninguém, não transforma ninguém. Então você tá cheio de pecado, cheio de engano, e você abre a sua boca para dizer contra tudo aquilo que você já sentiu um dia, que você já teve o toque um dia. Então isso é muito perigoso, né? Isso entra dentro da blasfêmia do Espírito Santo, tá? Então é algo sempre muito pessoal, não diz respeito ao próximo. Mais alguém, meninas, quer falar alguma coisa? Nós finalizamos aqui, né, o livro das 10 mulheres, e eu fico muito feliz quando a gente começa algo e termina algo, porque eu vou falar por mim, né, meu temperamento é sanguíneo, a turminha que tá aí comigo sabe o que eu tô querendo dizer. O sanguíneo, ele tem uma dificuldade muito grande em se concentrar realmente, em começar algo e terminar, né, aquela tarefa. Ele tem essa dificuldade porque ele pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, então ele tem essa dificuldade. E eu fico me policiando dia após dia para ser uma pessoa mais disciplinada, né? Eu tenho buscado isso no Espírito Santo porque eu preciso me disciplinar para Deus, para as coisas de Deus, né? Então, cada projeto, cada processo que o Espírito Santo me leva a iniciar e terminar é uma vitória para mim, para o meu temperamento, porque eu sei que eu tô cada dia mais me entregando à ação do Espírito Santo na minha vida. E aqui, meninas, Soninha, acho que tá comigo desde a primeira aula, acho que todas vocês, né, meninas? Graças a Deus, a Edna, a Gláucia, a Ninha, a Kelly entrou no meio do caminho, mas também tem estado aí com a gente já há bastante tempo. A Pri também tá desde o início aqui no grupo de mulheres, tava nos cultos lá como todas vocês estavam, e vocês pegaram junto comigo esse livro aí, e ficaram, né? A gente caminhou dentro dele durante esses meses aí. A gente começou... Vai ter outro livro? A gente pode pensar depois, Pri, com certeza. A gente começou isso por volta do dia 15/11, né? O livro eu assinei ele aqui dia 13/11. Talvez foi o primeiro dia que eu peguei ele para iniciar a leitura aqui, né? Eu lembro que o nosso culto de mulheres, onde eu fiz... levantei esse desafio, foi em outubro, né? Outubro de 2020. E aí a gente colocou esse desafio de começar essa leitura desse livro, desse devocional, e aí veio a pandemia, que a gente ia fazer isso a cada 2-3 meses presencial, mas a gente foi obrigado a entrar no online, e mesmo assim vocês não me deixaram, vamos dizer assim, né? A gente caminhou. E graças a Deus a gente conseguiu terminar. Nós passamos por grandes mulheres aqui, meninas. Eu tenho, assim, realmente uma alegria de ter estudado e ter falado um pouco sobre essas mulheres que são simplesmente fantásticas, né? Ó, Sara, Raabe,
Abigail, Esther, Maria, a mulher samaritana, a mulher cananeia, Maria de Betânia, Maria Madalena e hoje Safira. Eu gostaria que vocês, assim, se vocês conseguirem, qual foi a mulher ou qual foi alguma dessas reuniões aí que mais te impactou durante esse período que a gente bateu papo? Aí vocês conseguiriam dizer pra mim aí se tem alguma que você fala, cara, aquele encontro online que a gente falou sobre essa mulher, eu não esqueço até hoje, foi algo que realmente me impactou. Tem alguma que tenha sido mais forte aí pra vocês? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho aqui comigo, eu fico muito feliz. E a gente já vai terminar em seguida. Eu tenho uma, mas eu não tô lembrada qual foi. Foi Mas- bem no início. Fala um pouquinho, ou uma frase que te impactou, Pri, que aí a gente já descobre. Eu tô procurando. Mais alguém? Alguém lembra alguma das lições aí que a gente falou de alguma das mulheres que mais te chamou a atenção? Lembra, então, É, aquela que teve o demônio? A Maria Madalena foi, isso. A que foi liberta encontrou Jesus e ela permaneceu. mesmo, né? Ela ficou bem pertinho para não voltar, né? Para a vida de escravidão debaixo daqueles demônios, né? Maria Madalena é um exemplo de mulher que quer ficar sempre bem pertinho de Jesus para não pecar. Isso é maravilhoso, ter esse entendimento dessa Eu mulher. acho que o meu foi Raabe mesmo. Raabe para mim foi bem forte também. Essa lição realmente ela me impactou bastante. Essa mulher tem um exemplo fantástico. Quer falar, Soninha? Então, para mim foi a Abigail, aquele marido que ela tinha, não tão. E ela, com toda a autoridade de mulher, né, tomou a frente, foi resolver o problema lá com os funcionários lá, e depois chegou até Davi, e se tornou esposa de Davi, né? Eu achei bem legal a história dela. A gente já conhecia, mas fica mais de pertinho, né? A gente conversou bastante aquele dia, né, Soninha? Aquele de Abigail foi também um bate-papo assim que a gente estendeu bastante, que a gente falou bastante, porque realmente ela foi um exemplo de força, né? De uma mulher que entende que a destruição podia ter vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, por causa daquele marido insensato, né? Nabal significa insensatez. Então a gente tem que ser mulher sábia. Eu acredito que todas nós, né, durante cada uma dessas reuniões online, a gente tenha pego alguns trechinhos aí e a gente acaba lembrando no nosso dia a dia e colocando em prática, graças a Deus. Mas a palavra é algo que tem que estar constante na nossa vida, né? Então, graças a Deus por isso, que a gente vai caminhando e vai se alimentando dia após dia. Tem que ser um pouquinho cada dia, né? Não pode ser algo só para hoje, mas tem que ser algo para sempre, né? Até Jesus voltar, a gente precisa estar meditando aí na palavra e nos exemplos de mulheres ou de homens que nos deixam aí exemplos maravilhosos dentro da palavra. Amém, queridas? Eu quero agradecer. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, o microfone está aberto aí para vocês. Se vocês não têm, né, o que falar, eu só tenho a agradecer. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer daqui para frente, não pensei em nada específico, tenho várias ideias, mas não tenho nada específico. Mas eu creio que assim, a maioria de vocês estão comigo nas aulas, né, de quinta-feira. E também nos devocionais. Então, Aninha tá no devocional, Kelly, Priscila, a Soninha tá, a Edna e a Gláucia não, mas se quiserem também entrar em algum dos grupos e tá lá com a gente, meditando na palavra, ou participando de vez em quando das aulas de quinta-feira, quando puderem, sempre são muito bem-vindas, vocês sabem disso. O link tá sempre disponível para quem quiser entrar e que a gente possa se alicerçar dentro da palavra. Porque estar perto de mim, eu vou sempre levar para isso, é leitura, né? Então, os meus exemplos são sempre esses. Vamos ler a palavra. Quem tem acompanhado o grupo aí, há 2 meses atrás, eu coloquei pra gente meditar em Provérbios. É um livro que eu, assim, sempre que posso e sempre que o mês tem 31 dias, independente da época do ano, eu leio um capítulo por dia, porque traz muito entendimento pra gente. São
exemplos de sabedoria, realmente, de conselhos para a nossa vida, que Deus deixou ali na palavra registrado. Então, meditar na palavra, queridos, vai fazer com que cada dia mais nós sejamos mulheres cheias do Espírito Santo, sábias com os nossos maridos, sábias com os nossos filhos, deixando a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual e a nossa casa física. Então, assim, você quer ser próspera na sua vida, como mulher, como esposa, como mãe, a gente precisa estar alicerçado na palavra. Então, qualquer desafio que eu venha colocar pra gente aqui no grupo de mulheres, sempre vai ser alguma coisa relacionado à leitura da palavra, a estudos, né? Então, eu também não quero ser alguém que fique colocando peso, né, sobre todo mundo. Então, assim, a maioria aqui tá nos devocionais diários, que já não é fácil para a gente fazer a leitura todos os dias. A maioria tá no estudo de quinta-feira de escatologia, então tem bastante coisa para a gente estudar também, meditar na palavra. Então, vamos ver como é que vai ser as coisas daqui para frente. Vamos ver se as coisas mudam, se abre a igreja geral, e aí a gente talvez pode fazer reuniões a cada 2, 3 meses presencial, para a gente ter mais comunhão, né, ao invés de fazer o online, para não ser uma coisa pesada para ninguém, porque para mim também, né, fica puxado, porque a gente tem toda a rotina aí da semana e do dia a dia. Então, não sei, eu vou conversar com os pastores para ver o que a gente faz, e a gente vai se falando ali nos grupos, tá bom? Mas vamos tocar o barco aí com os estudos, com a meditação na palavra, e Deus vai nos acrescentando, tá bom? Eu só tenho a agradecer vocês mesmo por terem ficado comigo aí durante essas 10 lições das 10 mulheres da Bíblia. Tá bom, meninas? Alguém quer falar algo? Senão a gente vai orar. Vou pedir pra Aninha orar por nós, Aninha, por favor, pra gente finalizar aqui. Agradecer